Olá, olá, pessoal. Quem fala aqui é o professor Júlio Ribeiro e vocês estão na nossa Escola Bíblica Pregai. Ahn, Hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir, né, ter essa aula ao vivo, porque eu tenho outro compromisso à noite. Não era algo que estava programado, é uma reunião de família. E como a gente tem a facilidade de conseguir gravar os conteúdos e deixar eles disponíveis para vocês online, eu estou gravando essa aula hoje à tarde, são 3 e pouquinho da tarde, para vocês assistirem hoje às 9 horas da noite, tá? Lembrando que vocês vão assistir essa gravação aqui sem edição, sem musiquinha de fundo, mas posteriormente, amanhã, ela vai ser salva e eu vou disponibilizar dentro do Pregai College. Você que é aluno do college vai conseguir ver e rever essa aula quantas vezes você quiser lá dentro, tá bom? Então, aqui é o professor Júlio Ribeiro e a gente vai iniciar agora o nosso conteúdo de hoje, da nossa Escola Bíblica Pregai. Estamos falando da Carta de Paulo aos Romanos, nossa revista é sobre Romanos. O vizinho está animado, vocês vão escutar uma furadeirazinha ao fundo de vez em quando, mas eu acho que não vai atrapalhar. E semana passada a gente começou a lição de número 3, não terminamos porque o conteúdo era extenso, e vamos terminar a lição de número 3 hoje, tá bom? É uma lição bacana. Eu acho não, tenho certeza que vocês vão gostar e curtir muito. É, E antes eu queria fazer uma breve revisão do que nós vimos na semana passada. Nós estudamos sobre a ira de Deus. O tema dessa lição número 3 é a ira de Deus. Vimos que a ira de Deus ela não pode ser estudada tendo como padrão a ira humana. A ira de Deus ela não é um chilique, ela não é uma implicância, ela não é sabe, ela não é como é que eu posso dizer? Um comportamento extravagante de Deus, algo, uma besteira. Não. A ira de Deus é a resposta justa, correta e santa ao pecado e, obviamente, ao pecador. Então, a ira de Deus nada mais é do que o modo como Deus essencialmente ou naturalmente ou automaticamente responde ao pecado devido à sua natureza santa. Nosso Deus, que é totalmente santo, moralmente perfeito, responde ao pecado com a sua ira. E nós também vimos que essa ira de Deus, ela é derramada sobre aquilo que a revista chamou de impiedade e perversidão, isso, perversão. Estou com a revista aberta aqui. E nós vimos também que essa perversão, essa rejeição, essa impiedade dos homens, dos pecadores, é uma perversão que é manifesta contra a sabedoria de Deus que é revelada, contra a glória de Deus que é revelada. Falamos também sobre alguns conceitos gerais da revelação divina. Nós temos a revelação geral que se dá por meio da consciência e por meio da natureza, da criação, do cosmos. E temos a revelação específica ou especial, sobrenatural, que se dá por meio da palavra escrita de Deus e da encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, Deus se revela de 4 maneiras diferentes para o homem: na consciência, na criação, na sua palavra e no seu Filho. E os homens, naturalmente, guiados pelo pecado, aqueles que não forem ou não são regenerados, vão rejeitar essa revelação de Deus. Essa rejeição desemboca na impiedade e na perversão. Então, lembro que nós falamos até do exemplozinho lá, o índiozinho lá no meio da floresta, que não, sabe, nunca foi evangelizado, nunca ouviu falar de Deus. Quando esse índiozinho morrer,
Como que vai ser? Ele vai ser julgado? Sim, vai ser julgado. Poxa, mas ele não teve acesso à palavra, ele nunca ouviu falar de Cristo, mas ele tem a natureza. E a natureza aponta para um Deus criador. E ele também tem a consciência, ele sabe o que é certo e o que é errado. E quando ele faz o que é errado, ele faz aquilo que é errado sabendo que é errado. Então, lembro que eu comentei com vocês que Paulo começa o capítulo 2 de Romanos dizendo: Homem, tu és indesculpável, tu não tens como se desculpar. Não existe desculpa. Ah, eu nunca ouvi falar, eu nunca fui evangelizado, nunca fui para a igreja. Deus se revelou para você de alguma maneira. E por isso Paulo vai dizer então que toda a humanidade é pervertida, é corrompida. Talvez o summary, o resumo disso esteja lá no capítulo 3 de Romanos, quando Paulo chega à conclusão de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ah, hoje a gente vai dar continuidade nessa lição que fala sobre a ira de Deus. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês vejam, tá aqui, para que vocês vejam esse terceiro tópico, que é a punição divina dos idólatras. Então nós já vimos o que é a ira de Deus, contra o que ela se manifesta, e agora vamos ver, uma vez manifesta, uma vez que Deus manifesta a sua ira, qual é a punição que advém disto? Segundo a nossa revista, a idolatria leva o homem às formas mais grosseiras de superstição e imoralidade. Vejamos alguns efeitos. Primeiro efeito é o efeito na vida moral do homem. Por causa do pecado do rompimento da ordem natural da sexualidade, Deus os entregou à imundícia e imoralidade e às paixões vergonhosas, né? Romanos 1, 24, 26 e 27. E aqui o nosso autor diz que eles são cruciais no debate contemporâneo sobre homossexualidade. Vamos falar um pouco sobre homossexualidade hoje à luz da Bíblia e principalmente à luz de Romanos capítulo 1. Bom, eu acho até ridículo ter que falar isso, né? Mas assim, a homossexualidade é pecado, por mais que exista um movimento crescente na igreja brasileira nos dias de hoje e que fale sobre igrejas inclusivas, vamos dizer assim, né? Deixa eu parar de compartilhar para eu poder ficar aqui inteiro na tela. Então, como eu falei, é até estranho começar dizendo isso, porque sabemos que a homossexualidade é pecado diante de Deus, por mais que existam hoje igrejas chamadas inclusivas. E aí esse termo ele é um pouco ardiloso, porque a igreja essencialmente é inclusiva, né? A igreja ela é inclusiva, ela precisa ser inclusiva para que todo tipo de pecador, como eu, como você, se sinta refugiado dentro da igreja. Mas ela tem que ser inclusiva no sentido de receber os pecadores e não de compactuar com os pecados deles. Nesse sentido, a igreja não pode ser inclusiva. A igreja tem que combater os pecados. E hoje em dia, esse fenômeno da igreja inclusiva se dá por meio da aceitação, da normalização da prática homossexual, onde pessoas creem que podem sim viver uma vida de prática homossexual com seus parceiros, com seus maridos, com suas esposas, e acreditar que diante de Deus não existe nenhum problema nisso. Pegam alguns versículos selecionados da Bíblia, se eu não tivesse amor, eu nada seria, o maior destes é o amor. Em Cristo não há homem nem mulher, não há macho nem fêmea. Contra estas coisas não há lei, e constroem sua teologia inclusiva neste sentido. Mas o texto de Romanos, capítulo 1, assim como muitos outros textos, deixa muito claro que para Deus a homossexualidade, ou seja, a relação sexual entre pessoas do mesmo gênero, não é aceitável.
Eu vou abrir a minha Bíblia online aqui para poder ler Romanos capítulo 1, versos 24 ao 27. Diz assim: por isso também Deus os entregou. Entregou quem? Esses homens, né? No versículo 23, ó. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, homens idólatras, né? De aves, quadrúpedes e répteis. E por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, vírgula, homens com homens, vírgula, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Os versos 26 e 27 podem parecer claríssimos, mas se a gente pegar a NVI, eu estava numa outra versão. Se eu pegar a NVI diz assim, ó, por causa 26 e 27, né? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais. Qual é a relação sexual natural da mulher? A mulher e o homem. Então, elas trocaram isso por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Duas informações importantes emergem desse texto. A primeira é que já foi citada, a homossexualidade diante de Deus continua sendo pecado, tá? E a segunda é que muitas das vezes, ou né, grande parte do modo como Deus trabalha, quando Deus quer nos punir, é simplesmente nos entregar as paixões mais sombrias que existem no nosso coração. Se você entender esse conceito, você vai conseguir entender muitos outros textos que são difíceis de serem compreendidos na Bíblia. Eu vou te dar um exemplo. Existe um texto que diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó não libertasse o povo de Deus lá no tempo de Moisés, nas pragas do Egito. E aí, quando o Faraó estava prestes a libertar o povo, Deus endurecia o coração dele, ele não liberava o povo, e aí Moisés tinha que vir com uma outra praga, e aí ele não liberava, e aí falava que ia liberar, e Deus endurecia o coração. Esse texto é complicado porque parece que Deus está sendo, sabe, um sádico sentado na sua cadeira, brincando com os homens, como quem diz: eu vou endurecer o coração do faraó, ele não vai liberar o meu povo e depois eu vou punir ele, porque ele fez aquilo que eu fiz ele fazer. Tá entendendo? Deus endurece o coração de Faraó, Faraó então não liberta o povo, e aí depois Deus fala que vai punir Faraó, porque Faraó não libertou o povo. Só que foi Deus que endureceu o coração. Como assim? Deus ele faz com que Faraó tenha uma atitude e depois pune Faraó por essa atitude? Não é bem assim. Nós temos que entender que o faraó não era um ser de luz, um ser amoroso, um ser perfeito, moralmente perfeito. Não, é um homem decaído, depravado como todos nós. E existe um conceito chamado graça comum, que é essa graça que Deus derrama sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Porque cá para nós, nem todos os homens cometem todo o mal que eles têm capacidade para cometer. Você tem que concordar comigo. Você que está vendo essa aula tem capacidade para fazer muito mais coisa errada do que você já faz. Mas existe a graça comum de Deus, e o que, que a graça comum de Deus faz? Ela funciona como uma espécie de freio. Deus ele freia os homens para que eles não explorem todo o seu potencial pecaminoso, vamos dizer assim.
E aí, quando Deus quer punir alguém, quando Deus quer trazer castigo sobre a vida de alguém, o que ele faz é simplesmente soltar o freio. Retira a sua graça comum e fala assim: meu filho, você quer pecar? Então vai. Vai, mas vai de cabeça. Quando Deus endurece o coração de Faraó, na verdade o que Deus está fazendo é retirando as amarras para que Faraó mergulhasse dentro da maldade que já estava no seu coração, não foi Deus que plantou. É o pecado que corrompe a raça humana que instaura essa maldade no coração dos homens. E aí Deus então permite para que depois possa vir, obviamente, o justo juízo, o justo castigo. Então não é que o faraó era bonzinho, Deus vai lá e transforma ele num cara mau e depois pune ele. Não, ele já é mau por essência, já é malvado, assim como eu e você. Já somos pecadores e depravados e caídos por essência. Só que existe uma graça comum que nos impede de cair de cabeça no pecado que habita dentro de nós. Quando Deus quer trazer juízo, ele simplesmente solta o freio e eu e você descemos ladeira abaixo para depois recebermos o castigo devido dos nossos atos. Com a questão da homossexualidade, funciona de maneira diferente. Se você ler o texto Romanos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus os entregou às suas paixões infames. É como se Deus dissesse assim: é isso que você quer? Então vai. E Deus então deixa que a pessoa vá afundando, nadando, rolando cada vez mais na lama. E quando vier o dia do juízo, o dia do julgamento, aquela pessoa vai receber o castigo que lhe é devido por todos os seus atos pecaminosos. E o modo como Deus faz para garantir isso é removendo sua graça comum, para que os homens então explorem todo o potencial maligno do seu coração. É isso que acontece no caso da homossexualidade, né? Que é definida aqui como paixões vergonhosas ou paixões infames ou imundícia e imoralidade. Então, se você entende esse conceito, né, de Deus largando o freio, permitindo que os homens pequem e pequem cada vez mais, muitos dos textos que são um pouquinho complicados na Bíblia vão começar a ser um pouco mais claros. E aí, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela novamente. Está dizendo aqui que John Stott, que é um dos autores que a gente está usando para esse estudo, escreveu 3 argumentos básicos dos homossexuais para contestar o argumento bíblico do repúdio divino à homossexualidade. Então, existe um argumento formulado por aqueles que defendem a homossexualidade como sendo uma prática ok, aceitável à luz da Bíblia, e os argumentos são os seguintes. Primeiro argumento, que essa passagem de Romanos, é irrelevante, já que o seu propósito não é ensinar ética sexual e nem denunciar o vício, mas sim retratar a maneira como se manifesta a ira de Deus. Então, eles dizem que essa passagem é só uma ilustração, né, de como que a ira de Deus processa, mas hipotética, né, assim, nada real, nada concreto, é só um exemplo, sei lá, só uma ilustração. Então, esse é um dos argumentos. Realmente, Júlio, está escrito, mas isso aí é só uma ilustração de como que a ira de Deus funciona. Esse é o primeiro argumento. E a resposta está bem aqui. Se uma conduta sexual é vista como consequência da ira, então é desagradável. Né? Por que é que Paulo vai escolher logo um exemplo como esse, dentre tantos? Não, a gente não pode entrar nessa subjetividade de interpretação. O texto está claro, está ali na nossa frente. Só não, né, aceita quem não quer aceitar. O segundo argumento, que Paulo, quando ele escreveu esse texto, ele estaria pensando na pederastia. O que é pederastia? Prática sexual entre o homem e um rapaz mais jovem, já que não havia outra forma de manifestação homossexual masculina no mundo greco-romano. Nesse caso, olha a leitura que os caras fazem. Não é que Deus é contra a homossexualidade, ele é contra a pederastia.
Ele é contra a humilhação e exploração sexual daqueles jovens. É uma mudança leve, mas vê como é que você tira o foco do que realmente importa? Não, homossexualidade pode, 2 homens maduros, 2 mulheres maduras, mesma idade, em comum acordo, em consentimento, não tem problema não. O problema é quando há humilhação, exploração. E aí a resposta aqui, o texto não contém a mínima indicação que comprove essa tese. Não tem nada que fale sobre idade, pederastia, papá. Ali é a prática homossexual. O que Paulo, e o terceiro argumento, o que Paulo quis dizer por contrária à natureza não são as relações homossexuais, já que elas são perfeitamente naturais. Ele, olha só que loucura, gente. Ele condena atos homossexuais provocados por heterossexuais. Daí a afirmação de que eles abandonaram suas relações naturais e trocaram. Olha o terceiro argumento. Ele fala assim: o problema não é a relação homossexual. O problema é um cara que é hétero se envolver com outro cara. Se o cara é hétero, fica com a mulher. Agora, se o cara é homossexual, ele pode, entendeu? A leitura que eles fazem. O problema não é a homossexualidade, o problema é um hétero se envolvendo com a homossexualidade, ou uma mulher hétero se envolvendo com a homossexualidade. É como se cada um no seu quadrado. Você é hétero, então você, meu amigo, vai ter relação com a sua mulher. Você, minha amiga, vai ter relação com o seu esposo. Mas se você é homo, então tranquilo, não tem problema não. Essa é a leitura que os caras... Você vê, cara, que é um esforço grande para poder desviar o foco do que todo mundo já viu que está claro no texto, que é a condenação da prática homossexual. E a resposta aqui, né? Nós não temos o direito de interpretar o substantivo natureza como sendo a minha natureza particular. Pelo contrário, a palavra grega physis significa ordem criada por Deus, ordem geral. Agir contra a natureza significa violar a ordem que Deus estabeleceu. É ir contra a intenção do Criador. Gênesis deixa claro qual era essa intenção e Jesus confirma: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Uma parceria homossexual é contrária à natureza e nunca pode ser vista como uma alternativa legítima ao casamento. Então vocês veem que são séries e séries de interpretações, são séries de exegeses, né, onde você vai ao texto e põe no texto algo que nunca estava lá. Não, ele está condenando o heterossexual, não, ele está com a pederastia, não, tem nada disso lá, gente. O texto é claro, 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 claro. Relações homossexuais são desagradáveis, abomináveis, culpáveis diante de Deus. E o texto de Romanos capítulo 1 é um dos textos na Bíblia que mais fala claramente sobre isso, tá bom? Então, voltando ao escopo geral da nossa lição, que está falando da ira de Deus, como é que essa ira de Deus se processa na realidade? Ela permite que os homens mergulhem de cabeça nos pecados dos seus corações, a ponto, inclusive, de se perverterem sexualmente, adotando práticas homossexuais, que são totalmente condenáveis diante de Deus. Segundo efeito, eu estou com a revista aberta aqui, deixa eu compartilhar de novo com vocês, para vocês darem uma olhada. Efeitos na vida mental e social. Já que achavam que não valia a pena permanecer na sabedoria de Deus, acabaram seguindo a própria mente doentia e depravada deles. Praticaram o que não deviam, evidenciando uma inúmera variedade de atos antissociais, os quais juntos descrevem a derrota da sociedade humana. Olha isso, derrota da sociedade humana. À medida que os padrões desaparecem e a humanidade se desintegra. Por que isso aqui é importante para nós hoje, pessoal? Bom, recentemente virou notícia, né? Alguns de vocês devem ter visto, onde não sei se ele é pastor ou pregador, mas é um líder influente da igreja hoje, Vitor Azevedo,
sendo entrevistado ou perguntado, alguém chegou para ele e falou: você crê que Deus está no controle de toda e qualquer situação? Ele falou: não, não creio. Ele negou a soberania de Deus. E ele disse: porque se Deus estivesse no controle de tudo, não haveria fome, não haveria guerra, não haveria toda essa barbárie que nós temos na humanidade hoje. Uma parte da fala do Vitor está certa. Realmente existe fome, existe miséria, existe desigualdade social, existe guerra, existe morte, existe exploração. Tudo isso existe desde os tempos antigos. Se você lê o livro do profeta Amós, vai ficar muito claro que isso não é novidade. Mas o problema é quando eu uso isso para argumentar que Deus não é soberano. Na verdade, isso é reflexo da ira de Deus, que é derramada sobre a humanidade corrompida e pervertida, que é a nossa humanidade hoje. Como é que a ira de Deus desencadeia na sociedade? Ela permite, como foi falado na lição, que os homens produzam e mergulhem e perpetuem e espalhem todo tipo de perversidão mental que vai desembocar, obviamente, numa sociedade doente. Então, os homens praticam o que não devem, os homens vão atrás de práticas injustas, abomináveis, como tudo isso que eu acabei de falar, e isso vai gerar uma sociedade, o que a revista falou, né, a derrota da sociedade humana. Padrões divinos começam a desaparecer, como justiça social, como cuidado do pobre, da viúva, do órfão, como a generosidade, como a humildade, a fraternidade, o companheirismo, valores dignos, valores que agradam a Deus e valores que refletem um pouco dos atributos comunicáveis de Deus, como amor, bondade, começam a perder lugar, porque Deus está punindo os homens, removendo sua graça comum, e então permitindo que todo tipo de depravação mental não seja apenas uma ideia, mas saia do papel e tome a forma de ações práticas na sociedade e tudo isso que nós vemos quando nós ligamos o noticiário. Então, a fala do Vitor ela é equivocada, primeiro porque ela nega uma das doutrinas mais fundamentais da fé cristã, que é a doutrina da soberania divina. E segundo, porque ela faz uma leitura equivocada dos problemas sociais, como se a fonte dos problemas sociais fosse a ausência da soberania divina e não a depravação do homem. Portanto, como não cometer este erro? Tendo um conhecimento formidável de doutrinas. Nós sabemos que a doutrina, para entendermos como a doutrina funciona, basta que nós tenhamos duas imagens na cabeça: um campo de futebol e uma montanha bem alta, né? um mirante. Vamos imaginar um mirante. Por que um campo de futebol? Porque o campo de futebol tem 4 linhas. E essas 4 linhas são o limite da atuação dos jogadores. Tudo aquilo que o cara fizer dentro das 4 linhas é válido. Se a bola sair, por mais espetacular que pareça a jogada, não vale de nada. Assim também a doutrina. Por mais bacana que um pensamento, que uma teoria, que uma opinião pareça, se ela foge das 4 linhas, ela precisa ser rejeitada. E a segunda imagem é a imagem de um mirante, um lugar alto, com uma vista bela, mas todo mirante tem uma cerca. E o que a cerca indica? Se você passar daqui, você está entrando numa área de risco. Se você passar desse ponto, torna o terreno é perigoso, existe risco contra você, contra a sua vida. E a doutrina também é assim. A doutrina nos protege de irmos além dos limites estabelecidos e entrarmos em terreno perigoso, mais conhecido como um terreno heterodoxo ou até herético, para quem preferir o termo.
Se nós vamos além das doutrinas e tentamos, sabe, criar uma interpretação que não tem base, que não tem pé nem cabeça, a gente está entrando em terreno perigoso e ali existe risco de vida, vida espiritual, se você quiser levar por esse sentido, tá bom? Então tenha sempre essas duas imagens na sua cabeça. Um campo de futebol, cujas 4 linhas limitam as ações, e um mirante, onde a cerca indica para você que depois daquele ponto você está assumindo risco, tá bom? Então, pessoal, essas são as duas formas que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 1, de que Deus pune os pecadores, onde a ira de Deus, revelada, justa, santa, desemboca em punição através disso. Talvez o conceito mais legal dessa aula é realmente a gente ter essa visão de Deus removendo sua graça comum, de Deus removendo as amarras, os freios, tirando as contenções para que o homem mergulhe na lama dos pensamentos pecaminosos que habitam dentro dele. Aqui na conclusão da aula está escrito: Paulo retratou claramente a inevitável decadência em direção ao pecado. Primeiro, as pessoas rejeitam a Deus. Em seguida, elas elaboram o seu conceito de como Deus deveria ser. Depois, elas cedem a toda espécie de iniquidade. 2 pontos. Ganância, ódio, inveja, crimes, lutas, engano, malícia e mexericos. Finalmente, chegam a odiar a Deus e encorajar os outros a fazerem o mesmo. Mas ele, olha isso, ele, Deus, não é o agente dessa progressão em direção ao mal. Ou seja, Deus não é o motivador de que os homens caminhem para a maldade. Quando as pessoas rejeitam a Deus, Deus permite que elas vivam como desejam. Deus permite que elas experimentem as consequências naturais dos pecados que praticam. Lembram do que eu falei no início da aula? A ira de Deus é a resposta natural, essencial ao pecado. Uma vez preso neste movimento descendente rumo ao pecado, ninguém poderá libertar-se por suas próprias forças. Os pecadores devem confiar somente em Cristo para libertá-los da destruição. Que aula bacana, hein, galera? Que coisa boa estudar sobre isso. Lembrando para vocês que na primeira aula da Escola Bíblica Pregai, e se você quiser assistir essa primeira aula, basta você se inscrever no Pregai College. No College já temos aula 1, 2, 3, parte A, e essa de hoje é a parte B. Já são 4 aulas lá. Nós vimos um esboço do livro de Romanos. E o livro de Romanos, o tema principal é a justiça de Deus, né? A justificação do pecador através da justiça de Deus. E na primeira parte do livro de Romanos, Paulo ele vai deixar bem claro que a necessidade da justificação. Por que é que eu preciso da justiça de Deus? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, pelo menos nesses 3 primeiros capítulos, Paulo vai exaustivamente provar que o homem é incapaz de salvar a si mesmo e de que o homem encontra-se em uma condição caída, depravada, pecaminosa, corrompida, irrecuperável, se nós falarmos de uma recuperação natural, pessoal do homem, e da necessidade, então, de que o homem seja justificado por outro alguém. Né? Em si, o homem não encontra força nem condição moral, espiritual para alcançar a justificação. Então, a gente tem que olhar Romanos capítulo 1, 2 e 3 sempre através dessa lente. Aqui, Paulo está explicando a necessidade da justificação. Qual é a necessidade? A condição depravada e decaída do homem. E ele faz isso de maneira excelente, pelo menos no capítulo 1 que nós vimos até agora. Vamos explorar depois os outros capítulos. E está sendo bom demais
estudar todos esses assuntos com vocês. Pessoal, essa aula não foi uma aula ao vivo, então eu peço que vocês interajam comigo nesta aula através dos comentários. Todos os comentários que vocês colocarem aqui na nossa aula, com todas as dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem escrever aqui, eu vou ver e vou responder. Vocês também têm acesso a mim pelo Telegram, pelo e-mail, eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. E para mim é muito importante ter o feedback de cada um de vocês. Portanto, pessoal, sintam-se à vontade para comentar e interagir com essa aula da melhor maneira possível. Além disso, vale lembrar que nós estamos usando uma revista excelente para falar desse tema, da Carta aos Romanos. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você comprar essa revista. Ela é baratinha, custa R$ 7,00, uma revista digital, você compra lá na Amazon. E eu conto com você até o final desse programa de aulas para a gente esgotar todo o conteúdo dessa revista acerca da carta de Paulo aos Romanos. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Aqui é o professor Júlio Ribeiro e um grande abraço.